O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34, verso 18, que preciosidade, né? Que poder Deus tem para curar os corações abatidos, né? O coração quebrantado, e o Senhor está perto de todos aqueles que são desprezados, que são criticados, que são deixados em segundo plano, né? Os pequeninos não são crianças, os pequeninos são aqueles que não têm voz, e o Senhor está perto de todos estes. Esta é a pegada de Lucas, né? Lucas tem essa visão de enxergar a todos, as necessidades das crianças, das mulheres. É um evangelho bem especial. E nós vamos daqui a pouquinho estudar o capítulo 2. Bom, você que está aí no NT Play, você que está conosco às 6 da manhã no programa inédito, e às 3, quando esse programa se repete, abraço aí para Dona Val, aí que está sempre com a gente, e ela fica brava quando eu não falo nada, não dou nenhum alôzinho para ela, né? Ela e tantos outros que estão aí às 3 da manhã, encontro pessoas aí, várias pessoas. Bom, queremos oferecer para você gratuitamente este bonito curso bíblico, os Ensinos de Jesus. 18 temas aqui maravilhosos. Você liga para este número aqui, anota, e no intervalo você pode ligar no final do programa, tá bom? Esse maravilhoso material que fala sobre os ensinos que Jesus ensinou sobre a lei, sobre os profetas, sobre o batismo. Olha aí, bacana este material aqui para você seguir. Também um abraço para os Anjos da Esperança. Temos aqui um outro telefone para você entrar em contato para se tornar um Anjo da Esperança também. Bom, Lucas, este evangelho grandioso, maravilhoso, e nós já aprendemos que Lucas gosta desses paralelos, né? Ele mostra os dois bebês mais importantes do mundo. Quando Jesus diz aqui, mais para frente ele vai dizer que nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João. Depois ele diz assim, mas do reino do céu João é pequeno, não é? É porque todos têm que ser nivelados na humildade, na dependência de Deus. Mas aqui o trabalho dele é importantíssimo. E aí vem o paralelo de Zacarias e Maria, inclusive com as canções, né, os cânticos. Né, o paralelo dele, um pouco de incredulidade, e ela de fé, não é? Aqui está a serva do Senhor. Ixi, sejamos assim sempre, né? Como Maria. O encontro de Maria com Isabel, a alegria de Isabel, a alegria de João, que pulava lá na barriga da mamãe, no ventre da mamãe, quando Maria, que estava grávida também, se encontrou com esta parente, né? Muito querida. Paralelos lindíssimos. João crescia em graça, e nós vamos ver agora também que Jesus crescia em graça. Bom, o primeiro capítulo fala até o nascimento de João, não é? E agora nós vamos começar com o nascimento de Cristo, capítulo 2, logo depois do nosso intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Eu estou aqui em casa, o sol já está batendo, estou gravando de madrugada e vou até mais um pouquinho, mas o sol está forte aqui. Ele não fica aqui na janela ou batendo nessa janela em outras estações do ano, mas agora no inverno ele vem baixinho por aí e vai aparecendo por aí. Então a luz muda um pouco, é dia, né? Dia claro, Deus está abençoando a todos nós aqui. É importante a gente saber que este programa estuda um capítulo da Bíblia todos os dias. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para começarmos aqui o estudo de Lucas, capítulo 2. Nós vimos que ele gosta desses paralelos, e agora ainda mais alguns paralelos vão aparecer por aqui, e eu queria que você me acompanhasse. Nasce João, o louvor de Zacarias, Maria canta antes mesmo de Jesus nascer e diz que é uma mulher agraciada, que Deus abençoou, ela entende, ela no cântico fala que Deus amparou Israel, seu servo, e ela dá uma visão de Abraão, as promessas feitas a Abraão, sua descendência, que ele esteve sempre como prometer aos seus pais, né?
termina aqui no verso 55 do capítulo 1. Estou dando só uma passadinha aqui. Ela entendia que este menino era o Messias. Ela estava sendo agraciada. Tantas famílias de Israel almejavam isso. Claro que almejavam. Queriam ter o Messias nascendo na família. Mas Maria, uma mulher simples, Deus tirou uma mulher lá de Nazaré, uma cidade sem expressão nenhuma. Lembram-se que as pessoas diziam, virá alguma coisa boa em Nazaré? Jesus era um nome muito comum, né? Mas ele se destacou como Jesus o Nazareno, que também era uma chacota dos líderes judaicos lá, os escribas, fariseus e outros mais, dizer assim, Jesus de Nazaré, tá bom, Jesus de Nazaré, tá bom. Mas aí o capítulo 2 vem, o título que nós demos para o capítulo 1 foi Ouçam as Boas Novas. Quer dizer, Zacarias ouve, Isabel ouve, Maria ouça as Boas Novas. Agora as Boas Novas vão chegar. Esse é o título que nós demos aqui para o capítulo 2. O Senhor chegou, o Senhor chegou. Nessa maratona do céu à terra, jornada do céu para a terra, né? Então o Senhor chegou. Olha que beleza. O Senhor chega aqui no capítulo 2. E o recém-nascido aparece dos versos 1 até o verso do 1 ao 20. Esses são os versos que falam sobre o nascimento de Cristo. Depois a criança, vai falar sobre a criança. O 8º dia foi lá circuncidada e tal. Aí aparecem dois personagens paralelos, né? Simeão e Ana. Estavam aguardando lá no templo, nós vamos ver já. Bom, Jesus como o nascimento, né? O recém-nascido, como criança e agora como jovem, ele aparece aqui. Menino com 12 anos. Está no meio dos doutores, então é um outro paralelo. Um menino, uma criança e os doutores. A criança e os doutores. Então, lindo esse paralelo. E nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo desta manhã, não é? Bom, naqueles dias foi publicado um decreto, a gente sabe aqui, o início de João, de Lucas, ele é mais detalhista nesse sentido, bem mais detalhista. Tá um sol forte aqui, né? Você está percebendo, né? Então, é bom, o sol nesse friozinho é coisa boa. Bom, então o César Augusto faz a população ir até a sua cidade natal, a cidade dos seus familiares, a cidade onde nasceu e tal, para o recenseamento que tinha como objetivo cobrar impostos, né? Mais impostos, né? Bom, o nascimento de Cristo levou José e Maria até Belém. Belém, uma cidadezinha pequena, mas tinha um significado grande. Era a cidade de Davi. Olha, as coisas começando a se ligar aqui. No Antigo Testamento é abordada essa questão de Davi, o renovo de Davi seria a salvação para o povo de Israel e para todos os povos. Então, José vai com Maria. Maria devia estar o quê? Na 30ª semana, mais ou menos, daí para frente, de gravidez. Imagine o desconforto de uma viagem destas. Desconforto muito grande, em cima de um animal, de um jumento, não é? E aquilo vai socando, imagine o desconforto, não é? A barriga grande, era um bebê normal, não é? Filho de Deus, não é? Mas um bebê normal. Nasceu com todas as condições humanas, todas, não, nenhum privilégio lá na barriga da mamãe, né? Nenhum privilégio. Mas esse desconforto, ela estava grávida e o bebê ia nascer em Belém, né? Então estava pertinho, estava no final, a pressão, né, do bebezinho nos órgãos internos, né, a bexiga, fazer xixi toda hora. Imagine uma viagem destas, né? Foi bastante cansativa. E eles chegaram a Belém, e qual foi a triste notícia? Não tem lugar. Esse verso 7 para mim aqui é um verso muito lindo. E ela deu à luz um filho ali, numa estrebaria, enfaixou e o deitou numa manjedoura. Esse nome parece bonito. Manjedoura os animais comem, né? Tem baba, tem tudo ali. É onde eles comem. Ela pegou lá um coxinho de onde eles comem e colocou uma palhazinha para afofar, envolveu o bebê nos panos lá e o colocou lá em cima. A mãe, zelosa,
fez o melhor que pôde. Não havia lugar para eles, diz aqui, porque não havia lugar, verso 7, eu estou lendo, para eles na hospedaria. Então alguém viu e se sentiu conduído ali, não tem lugar, mas tem aqui, pelo menos vocês podem ficar uns dias aqui nesse lugar, onde os animais, no estábulo, era o estábulo. Eu faço presépios, né? Eu sou presepista, e o lugar ali, quando eu faço o presépio, não é um lugar bonito, é um lugar, alguns acham que era uma cavernazinha ali e tal, não sei, mas era um lugar cheio de palha, eu espalho a palha, né? Espalho por ali e tal, e é um lugar que eles guardavam comida para animais, e por isso Jesus nasce no meio dos animaizinhos. Que lugar mais extraordinário! Alguém pode descer a um nível mais baixo do que esse para entrar na história humana? Não, eu acho que não. Jesus veio do mais profundo nível para poder atingir você. Ninguém está fora disso. Ninguém está fora do alcance de Deus por nascer numa manjedoura. Oh, meu Senhor! Bom, então, os anjos do céu vieram, né? No verso 9, um anjo do Senhor desceu, onde os pastores estavam. Então envolvem pastores, envolvem anjos, e ele pula aqui os magos, e pula a história que Herodes mandou matar as crianças ali em Belém e na região toda, né? Vai que ele fugiu para algum lugar aí, então, horrível. Bom, então esse é o processo do nascimento de Cristo. O anjo disse assim, ó, vocês podem ir lá, vocês vão encontrar a criança envolvida num pano, na manjedoura, um pano e na manjedoura, tá ali. E eles foram e encontraram mesmo. E eles contaram, foi um anjo que contou que aqui estava nascendo o Rei da Glória. Então acharam a criança, divulgaram. Maria, verso 19, você vai ver, isso aconteceu outras vezes aqui, Maria guardava no seu coração. Olha a importância que Lucas dá ao sentimento da mulher. Maria guardava no seu coração. Ele já conta a história de Isabel, a alegria de Isabel, a alegria de Maria, a alegria de Joãozinho lá no ventre da Isabel, não é? Ele valoriza este pormenor, o sentimento de Maria. Às vezes a gente não valoriza o sentimento dos outros, né? Tá nem aí. E diz assim, e Maria guardava no seu coração tudo aquilo. Olha esse pequeno detalhe, né? Voltaram os pastores louvando a Deus e por tudo aquilo que tinham visto. E agora a criança no 8º dia vai ser apresentada segundo a lei de Moisés. Então aqui 3 personagens, vamos dizer assim, né? Moisés vai falar da lei de Moisés, que foi a lei dada por Deus, porque o 8º dia, meu filho explica lá, o Dr. Marcos Tavares de Oliveira, né, que está lá em Curitiba, um grande beijo para você, meu filho querido, minhas netinhas, minha nora amada, doutora Glória, que é uma youtuber, dando orientações para mamães, né, e crianças, ele é pediatra. Então, ele escreve por que o 7º e 8º dia. No 7º e 8º dia, a criança tem maior índice de cicatrização. Na realidade, é quando começa essa questão desse poder, vitamina K, sei lá, essas coisas, ele explica lá no livro. Mas que a criança está mais propícia, e Deus disse, no 8º dia, no dia em que a criança pode ter o seu sangramento contido pelo próprio corpo, pelas coisas que estão acontecendo no próprio corpo. Então, isso é maravilhoso, né? E aí depois disso apresentam Jesus no templo, vão para Jerusalém. Então, o que se crê é que é bem possível que essa circuncisão foi feita numa sinagoga, que isso era comum, né? Alguns acham que foi ali já em Jerusalém, mas passado alguns dias da purificação, diz aqui, levaram-no a Jerusalém. Então, não deve ter sido feito em Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, porque todo primogênito, verso 23, será consagrado. Então, o primogênito nasceu, a família levava para Jerusalém, a primeira festa que podia, para consagrá-lo, consagrar os nossos filhos a Deus, né? É importante consagrar nossos filhos a Deus, orar pelos filhos todas as manhãs e consagrá-los a Deus.
Como é que a gente consagra um filho para Deus? Ó, Senhor, eu estou consagrando aqui, em nome de Jesus, amém? É você sendo Jesus para essa criança. Ela tem que aprender de Deus por você, não pode ser terceirizado. Não pode ser terceirizado. Por isso que eu não concordo muito com essa questão de fazer um culto separado para as crianças na hora do culto dos adultos. A menos que seja uma programação especial, alguma coisa assim, né, muito lotado e tal. Bom, uma coisa especial, fora do padrão. Mas o padrão é a criança, desde pequenininha, olhar para os pais que estão ali cantando, dando sua oferta, abrindo a Bíblia, prestando atenção ali. Muito importante isso. Esse exemplo é muito importante. O exemplo quando compra, quando fala, quando está nervoso, quando perde, quando ganha. É aí que as crianças vão aprendendo. Vão aprendendo por aqui. Consagrar ao Senhor os seus filhos. Ele ofereceu sacrifícios e eles ofereceram sacrifícios de pobres, né? Verso 24 diz: um par de rolas e 2 pombinhos. Baratinho. Eles não ofereceram um bem maior aqui. Aí aparece Simeão e Ana, outro paralelo aqui. Simeão, um homem idoso, que estava ali, e olha só que começa. Verso 25. Simeão, homem justo, piedoso, esperava a consolação de Israel. Ele queria ver o Messias, essa era a consolação de Israel. E de alguma forma o Espírito Santo lhe disse que aquilo ia acontecer nos seus dias. E aí o verso 25, aparece o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26, revelara-lhe o Espírito Santo, está aqui, ó, que ele não morreria sem ver o Cristo Senhor. Espírito Santo. Verso 27, o Espírito Santo também aparece, movido pelo Espírito Santo foi ao templo. Né? E viu Jesus, tomou nos braços e disse coisas lindas. Agora, Senhor, verso 29, podes despedir em paz o teu servo. Agora eu já vi. Os meus olhos, no 30, os meus olhos já viram a tua salvação. Alguns acham que ele fez isso em forma cantada, de forma cantada, né? Que são palavras de Isaías, capítulo 42 e 49. O qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios. Ele já prevê essa questão dos gentios, um profeta também aqui. Né? E estavam o pai e a mãe do menino admirados com o que ele dizia. E ele até disse assim: olha, esse menino vai trazer muita contradição. As pessoas vão procurá-lo. E também uma espada, que é um comentário, né? Está entre colchetes, né? Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ó, aí está profetizada que várias coisas, estão profetizadas várias coisas sobre ele. E Ana, contraste. Ana, viúva, 84 anos, viveu 7 anos com o marido, depois ficou viúva e só via no templo. E aqui a Bíblia diz uma coisa incrível. Ela ficava no templo o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, ela orava, jejuava. Ela queria ver o Messias. E ela viu o Messias, tomou nos braços o Messias, não é? A redenção de Jerusalém, de Israel. Agora coloca aqui Jesus com 12 anos, um contraste. Foram lá para Jerusalém, para as festas, e eles iam em caravanas, as mulheres iam conversando, as crianças brincando. Aí José devia estar achando que Jesus estava com Maria, Maria achando que... Sabe como é que é isso aí? E Maria achava que Jesus estava com José, e aí não estava nem com o outro. Cadê Jesus? Depois da caminhada longa, onde está Jesus? Onde está Jesus? Não está com você, não está comigo? Vamos voltar para Jerusalém. E voltam, procuram onde é que Jesus está, no templo. Então, contraste, um menino de 12 anos falando com os doutores da lei, estavam admirados. Como é que essa criança fala tantas coisas? Como é que essa criança... E Maria deu uma reprovaçãozinha: Jesus, o que você fez com a gente? E Jesus diz aqui, calmamente: olha, eu estou tratando das coisas do meu pai. Olha que bonitinho, 12 anos. 12 anos, já sabia quem era. Já sabia para onde ia. Eu vim tratar das coisas do meu pai. O contraste dos idosos ali, dos doutores da lei, e Jesus, o filho de Maria e José, o filho de Deus, que estava ali com 12 anos ensinando. Bom, aí a Bíblia tem um texto que eu gosto muito, 51, já estamos aqui encerrando. E desceu com eles para Nazaré, voltou para casa, e era-lhes sumiço. Outra vez, sua mãe guardava tudo no coração. E o verso que compara com o último verso, é 80, eu acho que é 80,
80 que fala de João, que ele crescia em graça, o 52 fala de Jesus, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Oxalá que os nossos filhos cresçam assim também, não é? Que possamos ser exemplos de Jesus para eles, para os netos, para quem estiver ao nosso redor, para ajudá-los a crescer em Cristo Jesus na graça. Vamos orar? Pai bondoso, que história linda de Jesus nos comove, nos anima, o seu nascimento, sua apresentação, Simeão, Ana, Moisés mencionado, né, na circuncisão, e tantas coisas, tantos paralelos. Jesus, um garoto de 12 anos, falando, disputando com os mais velhos doutores da lei e dizendo coisas extraordinárias sobre ele mesmo, cuidando das coisas do Pai e sendo submisso aos seus pais. Que lição para os nossos filhos hoje. Jesus, com tanto poder, com tanta honra, era submisso aos pais, porque a Bíblia dizia e diz, né, honra o teu pai e tua mãe. Que grande exemplo, Senhor, que sejamos bons filhos para o Senhor também, submissos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Você fica agora com o resumo, a ilustração, o resumo, a música, e a gente se vê amanhã. Nos tempos de Jesus, haviam 3 festividades anuais: a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos, nas quais todos os israelitas tinham o hábito de viajar até Jerusalém. Destas festas, a Páscoa era a mais famosa. Começando no fim de março, a Páscoa atraía judeus de várias localidades. No livro de Lucas, capítulo 2, encontramos o registro da viagem da família de Jesus em direção a Jerusalém para a celebração da Páscoa. A viagem da Galiléia levava diversos dias, e os viajantes reuniam-se em grandes grupos, já pela companhia, já pela proteção. As mulheres e os homens de idade viajavam em bois e asnos pelos acidentados e pedregosos caminhos. Os homens mais fortes e os jovens viajavam a pé. A Páscoa era um momento de alegria. Os amigos se reencontravam, as pessoas se reuniam para comer juntas. Os cultos eram especiais. No meio de tanta festa e alegria, José e Maria cometeram um erro terrível. Eles se esqueceram de Jesus. No 2º capítulo do livro de Lucas, a partir do verso 43, lemos: Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, fora o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Por um momento de distração, José e Maria perderam Jesus de vista e demoraram 3 dias até encontrá-lo novamente. Esta cena nos ensina uma verdade espiritual muito grande. Às vezes, as distrações da vida nos fazem esquecer de Jesus. Ao comentar este evento, o livro Desejado de Todas as Nações nos fornece uma reflexão interessante. Se José e Maria houvessem firmado a mente em Deus, mediante meditação e oração, teriam avaliado a santidade do propósito que lhes era confiado e não teriam perdido de vista Jesus. Pela negligência de um dia, perderam um Salvador. Custou-lhes, porém, 3 dias de ansiosas buscas o tornar a encontrá-lo. O mesmo quanto a nós. Por conversas ociosas, por maledicência ou negligência da oração, podemos perder num dia a presença do Salvador, e talvez leve muitos dias de dolorosa busca o tornar a achá-lo e reconquistar a paz que perdemos. Em nossas relações uns com os outros, devemos estar atentos para não perder a Jesus, continuando o caminho sem nos advertir de que Ele não se acha conosco.
clamos ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos,